Corretores e corretoras da Fernandes Mera, estou fazendo esse vídeo aqui atendendo a pedidos, que eu acho que pode ajudar a todos a entender e a explicar melhor uma coisa que está ficando conhecida nas últimas semanas, que é o tal decreto que trata de unidades HIS e HMP, que nós temos trabalhado bastante nos últimos 3 anos, pelo menos aí. Já vendemos cerca de 1.200 ou 1.300 unidades, alguma coisa em torno disso, entre HIS e HMP, que tem as suas limitações de renda, e eu vou tentar apresentar e explicar melhor o decreto que trata disso. Então vamos lá. Tem 2 partes. Primeiro é um decreto do dia 19 de janeiro desse ano, e a segunda é uma portaria de 19 de fevereiro desse ano. Então, ou seja, coisa de aproximadamente 2 meses atrás o decreto e a portaria que o complementa, eu vou explicar já já, em fevereiro. Por partes. O que o decreto quis falar? O decreto quis deixar mais claro alguns itens que ficavam meio que nebulosos ou ficavam em dúvida tratando de unidades HIS e HMP. Então, sempre que ele fala de HIS e HMP, primeiro. Segundo, ele deixa muito claro que essa limitação de renda, até porque chega uma hora que a inflação vai mudar a renda das pessoas, muda o valor, muda tudo. Então, essa tempo de limitação de renda, seja qual for, HIS e HMP, cada um com a sua renda, né, 6 salários ou 10 mínimos, ele vai ser de 10 anos para o imóvel. Então, digamos que ele tem uma limitação hoje de 6 salários mínimos, daqui a 10 anos ele já não vai ter mais essa limitação, tanto HIS como HMP. Segundo, coisas boas, né? Ele deixa muito claro que a destinação do imóvel, aliás, por que isso, né? Porque o incorporador ele tem benefícios quando ele produz um empreendimento HIS, HMP em relação a um R2V, que é o normal, sem limitação de renda. E esse benefício transpassa para o comprador desse imóvel, certo? Então, a prefeitura está dando um benefício para que quem vai usar, e eu vou explicar esse detalhe melhor daqui a pouco, para que uma pessoa que talvez não poderia conseguir morar naquela região consiga estar mais próximo de regiões melhores, regiões mais corporativas ou mais valorizadas pelo motivo que for. Então, já que a prefeitura está dando esse benefício e ela abre mão de valores, de arrecadar valores, dando esse benefício para o incorporador, a prefeitura corretamente exige que seja cumprido a destinação desse imóvel, que é para a pessoa com renda de 6 salários mínimos para imóveis HIS e de 10 salários mínimos para imóveis HMP. Com isso, a primeira coisa que ela fala, olha, essa destinação, essa restrição, em 10 anos você não pode desobedecer. Segundo, como está mais do que certo, essa destinação e essa restrição de renda tem que constar na matrícula individualizada. Ou seja, ele lançou o empreendimento lá em 2021, em 2024, quando sair a matrícula individualizada, tem que estar constando, ó, esse imóvel aqui, ele é destinado à renda, parará, por ser um imóvel HMP. Porque pensa assim, se a gente fosse lançar na região da Bela Vista, que a gente lança 13 mil e tantos, 14 mil reais, ele podia ser 16,5, 17 mil reais o metro quadrado se não fosse HMP ou HIS. Se a gente lança na Vila Olímpia a 12, 11, 13 mil reais, ele seria, aliás, lá é diferente, lá tem CEPAC, Operação Urbana, seria facilmente 20, 21 mil reais o metro quadrado. Então esse benefício tem que saber que a quem for destinado, ele vai obedecer por 10 anos e vai estar gravado isso na matrícula do imóvel, vai estar escrito lá na matrícula do imóvel, que vai ficar para sempre no registro de imóveis. Outra coisa que ele comenta é que, seja para venda ou para locação, e isso muda muito nesse decreto, isso acho que é o principal, que ele declara o seguinte, olha, ele tem que ser destinado a quem ganha, vamos falar só de HIS para simplificar, mas vale o mesmo para HMP. Ele tem que ser destinado para quem ganha até 6 salários mínimos, certo? Ok. Seja o comprador ou seja o locatário. Então, nesse decreto, pela primeira vez, ele fala em todos os momentos, por exemplo, aqui ele fala por intermédio de alienação para venda ou locação. Então, o inquilino tem que ganhar até 6 salários mínimos. E isso tem que estar certo. E como é que eu vou saber disso? Porque ele vai ter que estar devidamente, vai ter uma espécie de uma certidão da renda que ele ganha. E quem vai fazer isso, que ele também fala logo na sequência, que vai ser por entidades, né? Seja qual for. Estou falando algumas coisas, considerem aspas, tá? Entidades supervisionadas pelo Bacen, Banco Central. Então, digamos que uma empresa de análise de crédito tenha uma supervisão do Bacen, ele pode declarar daqui a 3 anos, está pronto, que o inquilino está dentro da faixa de 6 salários mínimos. Então, se essa entidade, que é uma empresa de análise de crédito, digamos, falar, atestar, olha, esse cara aqui, esse cliente aqui, esse pretendente a inquilino, ele tem a renda menor de 6 salários mínimos. Quer dizer que essa pessoa pode residir no empreendimento HIS. Então, vamos dizer aqui, ó, Duit Paulista, como exemplo. Ele é HMP.
A pessoa pode ter 10 salários mínimos. Se essa pessoa tem 10, que são 14 mil e tantos reais hoje, se ela tiver, digamos que ela tenha 10 mil, 12 mil de renda, 13.800, ele vai poder morar alugando de alguém que comprou. O cuidado dessa pessoa que comprou é, você só vai alugar para quem tem uma renda até 10, o cara ganhar até 14 mil faz total sentido naquela região, por exemplo, ou em outras regiões que a gente conhece bem também. Às vezes até o próprio cara do HIS também, a pessoa vai ganhar seus 8 mil reais, ele vai morar alugado num apartamento HIS, por exemplo. E já fala nesse próprio decreto, tudo que eu estou falando por enquanto é do decreto de janeiro, tá? 19 de janeiro. Ele já fala, olha, daqui até 60 dias, então ele está falando aqui, olha, os critérios de enquadramento das famílias vão ser estabelecidos por portaria, que eu vou falar já já, que vai ter que sair em até 60 dias, e eu vou falar dela daqui a pouco. Então, estou tentando passar os assuntos mais importantes aqui. E está deixando claro que quem é responsável pela correta observância da implantação dessas unidades HIS ou HMP, é o proprietário ou possuidor ou declarante e os adquirentes das unidades que ficam sujeitos à fiscalização. Está mais do que certo. Então, eu estou comprando do 8 Paulista, quem está entregando o documento é responsável e vai ter uma empresa, vamos dizer assim, a pessoa deixa no 5º andar. O próprio 5º andar já vai fazer a análise de crédito dele para saber se a pessoa está enquadrada ou não. Eu vou fazer por uma locação. Você tem que ser responsável para ver a renda desse comprador, desse futuro inquilino. Que mais? E fala que também, de novo, ele reforça que isso serve inclusive para empreendimentos que podem ser feitos na sua totalidade ou parcialmente só para locação. Então ele está deixando claro, pode ser, digamos que uma incorporadora, isso não acontece praticamente no Brasil, mas só para deixar claro, como o intuito também é observar isso para locação, não só para compra, que ele fala que um prédio pode ser inteiro feito para locação, contanto que eles observem a limitação de renda dos futuros inquilinos. Então está mais do que claro que pode ser para venda ou para locação. Pode ser uma pessoa que fez um prédio inteiro para locação ou pode ser um comprador que comprou uma unidadezinha para locação de novo, tá? Que mais? Que fala que a SEAB é S-E-H-A-B, Secretaria da Habitação, é a abreviação de Secretaria da Habitação, também é responsável pela fiscalização das transações de alienação, ou seja, de venda ou locação realizadas. Ela pode chegar lá e querer auditar as operações, está mais do que certo. Aluguei, uma hipótese aqui, comprei um do 8 Paulista e pode ser qualquer outro prédio, estou usando esse que é o mais recente aqui que a gente conhece, que acabou de lançar há 2 semanas e meia. Comprei um do 8 Paulista e vou alugar. A Secretaria de Habitação quer checar? Tá bom, você alugou para quem? Ah, o meu inquilino ganha 12 mil reais. Ótimo, parabéns, fez certo, porque a destinação dele está dentro da faixa de renda permitida, certo? Que mais? E uma coisa que também é boa para o consumidor, para o nosso comprador, para nós também, é que essa informação da limitação tem que estar exposta no contrato, tem que estar exposta no stand de vendas, tem que estar exposta nos materiais, que praticamente todos nós já tinham isso antes desse decreto, e está mais do que correto. A gente quer fazer uma coisa certa, como a Fernandes Mera gosta de fazer todas as coisas corretas, de vender para a pessoa certa que comprove seus documentos, como a gente fez todos até agora. Todos da Fernandes Mera são assim, e espero que assim continue, porque é melhor seguir a regra do que a prefeitura desplugar isso aí e não deixar mais fazer. Então vamos seguir a regra e vender direito, que é o que a gente fez nas nossas primeiras 1.300 unidades, que talvez a gente faça para as próximas 10 mil nos próximos tantos tempos aqui. Eu estou ressaltando, o decreto tem 7 páginas, está aqui, ó. Você vai na internet e vê lá, coloca lá, decreto 63.130, São Paulo. Se você colocar isso, você vai imprimir, está aqui, ó, 7 pagininhas para você ler. Lógico que não ia ler ele inteiro, coloquei o que mais importa para nós, deixando claro o que é mais relevante para a equipe de vendas, para ninguém fazer errado e todo mundo saber bem vender certo e vender bastante certo, certo? Aí depois, em menos de 60 dias, em 30 dias, saiu aqui, ó, portaria número 32 da SEAB, de novo, SEAB é a Secretaria da Habitação, que ela vem basicamente regulamentar os critérios, estou lendo aqui, os critérios a serem atendidos e a documentação a ser apresentada. Essa portaria ela é específica para isso. Qual que é o critério que você vai atender para interpretar a renda do seu cliente e quais documentos são? Que são coisas que a gente já meio que pratica. Então ele fala de novo, olha, HS1 é até R$ 4.236, o HS2 é até superior a 4.236 até R$ 8.472, que é o que a gente já pratica, e o HMP superior a 8.400 até R$ 14.120, que é o que a gente já fazia, já sabia como funcionava, etc, etc. E aqui ele vem, esse decreto tem 5 páginas, é minúsculo, sendo que uma delas é basicamente o formulário de declaração quando o trabalho é informal, que é como a gente está acostumado a fazer em qualquer empreendimento que nem é HS, HMP. Ele fala
que ele tem que ter lerite, se não tiver lerite tem que ser decore, se não tiver decore, tá aqui ó, prolabore, ele demonstra quanto que ele tem, ou se for o titular microempreendedor individual, ou se for um profissional autônomo, ou se for, enfim, todo tipo de documento, se ele é CLT, se ele não é CLT, se ele é regime estatutário, enfim, e sempre é renda familiar, tá? Sempre é renda familiar. Então ele vem deixar claro que a renda é familiar, quais são as faixas de renda, que tipo de documento você vai ter que entregar e se você tiver trabalho informal, essa declaração que você faz, mas entrega os extratos bonitinho, de quais meses, papapá, sempre para uma empresa, como eu falei já no decreto, que seja supervisionada pelo Bacen. Isso deixa a cidade melhor, dá benefício para quem precisa do benefício, regulamenta melhor para quem vende, nós, Fernandes Mera, e a gente só vai continuar fazendo certo o que a gente sempre fez certo até hoje. Certo, pessoal? Acho que isso pode ajudar. Se quiser mandar isso para o seu cliente, fique à vontade, ele pode servir tranquilamente para isso, porque eu só estou lendo aqui. E se o seu cliente quiser levantar também e ler, ele vai chegar à mesma conclusão que eu, que é essas duas peças que somam 12 páginas. Decreto 63.130 de 19 de janeiro ou a portaria número 32 da SEAB de 19 de fevereiro, ambos de 2024. Certo, pessoal? Bons negócios a todos, boas vendas e bom trabalho para vocês todos.